Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos ver uma nova técnica de integração que se chama a regra da cadeia. A regra da cadeia irá permitir o cálculo de derivadas de funções compostas. Regra da cadeia. As técnicas de derivação apresentadas anteriormente não possibilitam descobrir a derivada de uma função que é obtida através de composição de funções. Isso é possível usando a regra da cadeia descrita no teorema a seguir. Então, sejam y igual a h de u e u igual a g de x, duas funções deriváveis com a imagem de g contida no domínio de f. A imagem de g contida no domínio de f significa que a composição é possível, ou seja, você vai poder pegar o x, aplicar a função g, e pegar o resultado da função g e aplicar na função f. Então, a h. Ou seja, você vai poder fazer a composição h de g de x. E considere-se a função composta y igual a f de x, que é h de g de x. Então, f é derivável e f' de x é igual a h' de g de x vezes g' de x, para todo x pertencente ao domínio de g. Na notação de Leibniz, nós escreveríamos que dy dx é dy du dx. Então, como é que vai funcionar? Vamos fazer primeiro a dedução dessa relação. Então, nós temos que y é f de x, que é um h de u, e u é g de x. Então, a gente tem que fazer esse pulo, né, para provar a derivada de f. Como é que a gente deriva a função f de x? F' de x será o limite, com h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Colocando a composição, será o limite, com h tendendo a zero. F é h de g de x, então vai ser um h de g de x mais h menos um h de g de x. Então, agora, nós temos que considerar que existe uma variável auxiliar nesse processo, que seria o nosso u, que é o g de x. Então, se nós considerarmos um u igual a g de x, nós vamos ter que, quando você der um acréscimo em x, a função g vai ser acrescentada. Então, você vai ter um ΔU aí. Então, nós podemos escrever, no caso, um ΔU, que vai ser um g de x mais h menos um g de x. Então, quando você der um acréscimo em x, vai dar um acréscimo em u. E como u depende de ΔX, quando ΔX tende a zero, o que vai acontecer? Se o ΔX não, quando o h tende a zero, quando o acréscimo que você deu na variável x tende a zero, você vai ter como impacto um ΔU também tendendo a zero, porque o g de x mais h vai tender para g de x. E aí nós podemos escrever, então, que g de x mais h pode ser representado por g de x mais ΔU. Aí, vamos colocar isso lá no limite. Então, f de x, f' de x vai ser o quê? Vamos colocar, ao invés de g de x, vamos colocar aqui um u
O g de x vai ser u. Eu posso escrever também que o g de x mais h é u mais ΔU. Então, vamos colocar tudo isso aqui, ó. Então, vou ter um limite com h tendendo a zero de h de u mais ΔU menos h de u sobre h. Lembrando que esse h é função e esse h é o acréscimo que você deu no x. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos quase uma derivada. Não é derivada porque aqui eu teria que ter que o ΔU tende a zero e aqui eu tenho que ter um denominador ΔU. Mas nós sabemos que nesse limite o h tender a zero equivale ao ΔU tender a zero. Então está faltando é um ΔU aqui. E aí então eu vou multiplicar e dividir a função por ΔU e vou reescrever esse limite só organizando as coisas. Então, eu posso escrever como um limite de h de u mais ΔU menos h de u sobre ΔU. E sobrou aqui quem? Sobrou um h e sobrou um ΔU. Quem é esse ΔU? Esse ΔU, ele é um g de x mais h menos g de x. E aí, o que a gente tem aí? Nós temos, aí aqui h tende a zero e equivale a ΔU tender a zero. Então, se nós formos observar, essa primeira parte do limite aqui, ó, isso aqui vai ser o quê? O h' de u. É a derivada de h em relação a u, porque o ΔU tende a zero. E aqui nós temos g de x mais h menos g de x sobre h, que é a derivada de g de x. Então, nós vamos ter que o f' de x é o h' de u, g' de x, e o h' de u é h' de g de x. Então, essa é o que a gente chama de regra da cadeia. O que significa? Significa que na hora de calcular uma derivada, eu vou inicialmente fazer a derivada da função externa e depois eu vou calcular a derivada da função interna. Bom, pessoal, vamos a uns exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu vou fazer uma solução um pouco mais longa para tentar explicar como é que a relação funciona. E aí depois nós vamos ver uma forma mais prática de aplicar isso, né? Então, o que diz a regra da cadeia, né? No caso, f' de x é igual a h' de g de x que multiplica g' de x. Isso, obviamente, é no caso em que f é a função h composta com g. Então, o que eu tenho que enxergar? Eu tenho que enxergar uma composição na função para poder aplicar a regra da cadeia. O que nós fizemos? Nós pegamos aqui a função seno de x, que a gente sabe que a derivada de seno de x é cosseno de x, e dentro da função seno de x, nós colocamos a função 4x. Então, aqui é como se eu tivesse que o h de u é seno de u e que o g de x é 4x. E aqui, no caso, vai ser o u. Então, é como se eu tivesse feito essa composição aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o f' de x é o h' de g de x vezes g' de x. Quem vai ser a derivada de h? A derivada de h com relação a u. A derivada de h com relação a u, a derivada de seno, nós sabemos que é cosseno.
Quem é a derivada de g? A derivada de g, a derivada de 4x é 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a derivada de h, no caso, que é cosseno de u vezes g de x, que é 4. Mas quem é o u? O u é a função 4x. Então, f' de x vai ser 4 cosseno de 4x. Então, essa é a derivada da função seno de 4x. Como é que a gente faz isso na prática? O que você percebe é que quando há um processo de composição, você tem uma função interna e uma função externa. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a função seno, que é externa, né, a função mais externa, e você pegou o seno de x? Não, você pegou um seno de uma função mais interna. Basicamente, a gente vai fazer um produto das derivadas das funções, considerando como se a função fosse como se a função fosse composta por cascas, e você vai derivar casca por casca. Essa regra da cadeia que a gente deduziu é para uma composição com duas funções. Nós podemos ter uma composta com 3, 4, f de g de h de t de x, por exemplo. E o processo vai ser justamente isso, a multiplicação de derivadas. Então, o que nós iríamos fazer? Na prática, nós temos aqui f de x é seno de 4x. Qual é a função externa? A função externa é a função seno. Se eu derivar a função externa, eu vou trocar seno por cosseno. Cosseno de quê? De 4x. Eu estou ignorando aqui o fato de que eu estou calculando uma função composta. Eu estou calculando a derivada de seno, ignorando o fato de que você tem um 4x aí dentro. Está aí errado, certo? Então, a derivada da função seno é cosseno, e eu mantive o que tem dentro. Estou fazendo aqui o h' de g de x. Mas dentro da função seno, eu não coloquei x, eu coloquei 4x. Qual é a derivada de 4x? É 4. Então, na prática, a gente vai fazer isso. A gente vai derivar de fora para dentro, ou de dentro para fora, se você preferir, para calcular a derivada, certo? Vamos ao segundo exemplo. Aqui o que nós temos? Nós temos a função seno ao quadrado. O que eu fiz? Para eu calcular essa função, eu pego o x, calculo o seno, aí eu pego o resultado e elevo ao quadrado. Então, nós podemos dizer que a função externa é o quadrado e a função interna é o seno. Então, eu tenho duas funções aí. Uma função por fora, que é o quadrado, e a função interna, que é o seno. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa derivada de fora para dentro. Se eu for derivar a função externa é o quadrado. Se eu derivasse x ao quadrado, eu ia ter 2x. Cai o expoente e subtrai 1 do expoente. Então, cai o expoente e subtrai 1 do expoente. Então, fica 2 seno de x elevado a 1. E aí eu vou fazer o que agora? Mas o que tem dentro do quadrado não é um x, é um seno. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Então, a derivada vai ser 2 seno de x cosseno de x. Vamos ao terceiro exemplo. O que eu tenho aqui? Eu peguei a função. Se eu for calcular um valor numérico dessa função, eu vou pegar o x, o seno e o logaritmo deles e somar. Então, a função seno mais logaritmo é a função interna. Aí eu vou pegar esse resultado e vou elevar ao cubo. O cubo é a função externa. E o que nós vamos fazer? Para derivar, eu derivo primeiro a função externa, que é o cubo. Se é o cubo, cai o cubo e fica um quadrado no lugar, certo? E aí, agora eu vou derivar a função interna. Quem é a função interna? É a soma de seno com logaritmo. A derivada de seno é cosseno e a derivada de logaritmo é 1 sobre x. Então, eu tenho aí, no caso, a derivada da função
Vamos agora ao quarto exemplo. Eu tenho aqui uma raiz cúbica para calcular a derivada. Então, o que nós temos aqui? Se eu for pegar e calcular o valor numérico, eu primeiro vou ter que substituir o x nessa fração. Então, essa fração aqui, essa função racional é a função interna. Pegar o resultado dessa função e calcular a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica é a função externa. Para facilitar nossa vida, né? Vamos pensar que a raiz é um expoente fracionário, né? Então, isso equivale a dizer que dá x ao quadrado menos 2 sobre 4x mais 1 elevado a 1/3. E aí, para calcular, eu tenho a função externa, que é elevar a 1/3, e a função interna, que é a raiz. A função interna, que é a fração. E aí, como é que a gente vai calcular essa derivada? Normal, né? Eu vou primeiro derivar a função externa, que é o expoente, e depois eu vou derivar a fração. Quem é a derivada do expoente? O expoente aqui, independente dele ser fração ou não, quando você vai calcular, você vai cair o expoente e tirar 1, né? Então, vai ficar 1/3 de x ao quadrado menos 2 sobre 4x mais 1, elevado a 1/3 menos 1. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a derivada dessa fração que tem aí dentro. Que vai ser o quê? A derivada de x ao quadrado menos 2, que é 2x, multiplica 4x mais 1, sem derivar, menos x ao quadrado menos 2, sem derivar, deriva 4x mais 1, dá 4, sobre, aí eu pego 4x mais 1 e elevo ao quadrado. Então, essa seria a derivada dessa função da raiz cúbica. No caso, quando em algum exercício ou prova tiver uma função muito complicada, porque, por exemplo, aqui, por mais que a gente trabalhe nessa função, não vai ser possível. Então, a ideia, quando eu coloco uma questão desse tipo, é que verificar se vocês aprenderam o processo de derivação usando todas as regras, porque aqui a gente usou a regra do expoente, a regra do quociente e a regra da cadeia. Então, o objetivo é esse. Nesse caso, a gente pode deixar o cálculo indicado, ou seja, deixar as derivadas feitas. Vamos ao nosso último exemplo. F de x é igual a e elevado a cosseno de x ao quadrado. Primeira pergunta, como é que eu calculo o valor da função para um determinado número? Para x igual a 1, x igual a 0. Eu vou pegar o x, eu vou elevar ao quadrado. Note que o quadrado aqui ele está no x. Para o quadrado estar no cosseno, ou eu tinha que ter um parêntese aqui, ou eu tinha que ter o quadrado aqui junto do cosseno. Mas não, eu tenho um x ao quadrado. Então, eu pego o x, elevo ao quadrado, pego o resultado do x ao quadrado, calculo o cosseno, e pego o resultado do cosseno de x ao quadrado e coloco como expoente do número Euler. Então, esse seria o processo. E aí, como é que eu vou calcular a derivada? Eu vou calcular a derivada de fora para dentro, né? Então, qual é a função mais externa que tem aqui? A função que tem mais externa é exponencial. E a gente sabe que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Eu vou ignorar o fato de que tem uma coisa diferente de x dentro da função e a derivada de exponencial é exponencial. Aí, bom, mas vamos lá, multiplica pela derivada. Quem é a função mais interna, imediata? É o cosseno. Do cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. E aí eu ignoro o fato de ter um x ao quadrado lá dentro e coloco menos seno de x ao quadrado. E aí, quem é a derivada de x ao quadrado? Que é a função mais interna é 2x. Aí, escrevendo de uma maneira um pouco mais elegante, fica menos 2x seno de x ao quadrado exponencial de cosseno
de x ao quadrado. Então, pessoal, é isso daí. Essas são as principais regras. A partir das regras de todas as técnicas de derivação, nós temos como derivar qualquer função analítica agora. Qualquer função analítica que possa ser escrita da forma y igual a f de x. E aí eu sugiro fortemente, bastante exercício, que uma das etapas mais importantes do cálculo 1 é você saber derivar todo tipo de função. Então, vão para as notas de aula, vão para os livros resolver exercícios. Bons estudos e até logo.